Bom, a clonagem genética sempre foi um tópico sensível para o senso comum, uma vez que entra-se em debates ideológicos, religiosos e científicos acerca da qualidade desse tema. Esse assunto começou a repercutir principalmente por volta do fim da década de 90, com o nascimento do primeiro clone de um organismo completo, a ovelha Dolly, que ocorreu por conta da clonagem de células-tronco, unidades estruturais de um ser humano, que podem modificar-se e adquirir novas funções. Essa atenção abriu diversas portas para o mundo da biociência, mas também levantou muitas discussões acerca desse eixo. A clonagem possui dois tipos: clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva. A clonagem terapêutica tem como objetivo fazer cópias de órgãos, tecidos e genes para substituir em quem precisa ou para prevenir doenças. Clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir cópias de organismos completos. O veterinário Huang Wusuk então começou a realizar muitas pesquisas relacionadas à clonagem terapêutica, tanto com porcos como com cachorros e, por fim, com humanos. Huang foi muito incentivado pelo governo sul-coreano e pela população como um todo, porque ele era uma forma de expandir a influência e a popularidade coreana no mundo. Então ele foi posto como uma espécie de herói nacional. Huang era famoso por realizar essa clonagem terapêutica sob um modelo específico, que é o SCNT, que é o tratamento por célula somática, ou seja, sem a troca de gametas, possibilitando uma clonagem direta. As pesquisas de Huang fizeram muito sucesso, eram considerados grandes avanços tecnológicos por conseguirem uma expansão muito significativa no sucesso desse tipo de método de clonagem. Mas isso vinha com alguns custos, digamos assim. Os funcionários dele estavam sempre exauridos, sempre trabalhavam muito. Eles até tinham um slogan que ficou popular na época, no laboratório do Huang: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, sexta. Representando o quanto que esses trabalhadores se esforçavam sem parar para conseguir esse fim de elevar a Coreia à ciência internacionalmente. Começou, no entanto, a haver algumas suspeitas sobre a veracidade da pesquisa de Huang sobre o método de aquisição dos óvulos, porque ele conseguiu um sucesso muito alto com uma quantidade muito grande de óvulos, que era uma das principais dificuldades dessa pesquisa, pois a aquisição de óvulos não podia ser comprada, era somente por meio de doações voluntárias com os riscos informados. Descobriu-se, então, que além dos abusos que ele realizava no trabalho com seus funcionários, com trabalhos excessivos, ele ainda também pagou várias mulheres para que ela doasse seus óvulos e enganou outras que achavam que elas estavam doando para casais inférteis, para assim conseguir esses óvulos para essa pesquisa. Ele também coagiu algumas de suas funcionárias para doarem seus óvulos, o que é estritamente proibido pela Conferência de Helsinki, que tratava sobre bioética e sobre ética científica. Ao se investigar sobre se os resultados de Huang eram verdadeiros, descobriu-se que eles também eram falsos. Huang, ao invés de utilizar o SNT, que ele dizia que utilizava, ele usava o IVF, a fertilização in vitro, que não era tão útil para a clonagem porque envolvia a troca de gametas. E assim não poderia ser usado para gerar, por exemplo, órgãos para transplantes. Mas era um método muito mais fácil, por isso foi realizado. Bom, o caso de Woo-Suk Hwang levanta várias questões éticas, tanto em relação à fraude científica nas suas pesquisas, quanto aos aspectos éticos da pesquisa com células-tronco. Porém, embora o uso dessas células-tronco embrionárias em si já seja um campo controverso da comunidade científica e tema de diversos debates éticos, a maior parte da crítica sobre a pesquisa de Hwang não está diretamente relacionada à clonagem em si, mas sim as práticas antiéticas que ele adotou na realização da pesquisa, porque ele foi acusado de manipular e falsificar os dados experimentais realizados na sua pesquisa, violando os princípios fundamentais da ciência, que exige que os dados sejam apresentados de maneira honesta, transparente e íntegra. Além disso, também há diversas controvérsias sobre a aquisição e obtenção dos óvulos das mulheres para a realização das suas pesquisas, porque além dele não ter informado plenamente sobre os riscos do procedimento,
os efeitos negativos dela e nem como os seus óvulos seriam usados, ele também, ele também as pressionou que estavam em contexto de vulnerabilidade, ou financeiramente ou emocionalmente, para pressioná-las para o uso dos óvulos. Bom, e diante desses pontos, é claro que Huang foi antiético em sua abordagem, tanto no que diz respeito à sua fraude científica, quanto ao tratamento inadequado das doadoras de óvulos. Isso não só comprometeu sua própria carreira, como também prejudicou a confiança pública na ciência e principalmente no campo de pesquisa com células-tronco. Sob esse viés, vale ressaltar as pessoas e os órgãos envolvidos neste escândalo, como, por exemplo, o principal, o veterinário Ho Suk-hwang, o Estado coreano, funcionários de universidade em que o Hwang contratava, organizações coreanas que começaram a suspeitar que Hwang comprava ovos ilegalmente, o jornalista David, funcionário do jornal Nature, que começou então a investigar tal questão, tal caso, um pesquisador auxiliar de Hwang, Ryu, o nome dele, após sair do laboratório, em que começou a suspeitar que, além de óvulos terem origem duvidosa, que o trabalho de Hwang era fraudulento, e compartilhou isso tudo na internet. A rede de televisão MBC, que possuía um programa sobre fraudes e investigações, que começou a estudar o caso, a fraude. Hwang também forçava mulheres como Park Eul-sun a doar óvulos, forçava a doar óvulos. E no final, para finalizar, descobriu-se que Kim, um jovem pesquisador, tinha sido a única pessoa a ver as células e que ele recebeu a ordem de Hwang para tirar fotos de células correspondentes a 11 linhas, mesmo só havendo 3 linhas. Tal fato ocorreu esses órgãos e essas pessoas envolvidas no escândalo. Com isso, sabe-se que tal caso impactou severamente a comunidade. A desconfiança na ciência houve uma massificação da visão da ciência como algo que não é verídico, uma mentira, uma invenção. O prejuízo no progresso dessa área, essa fraude atrasou o desenvolvimento e o financiamento de pesquisas legítimas em clonagem terapêutica, uma vez que investidores e instituições ficaram mais cautelosas ao apoiar esse campo. A pressão excessiva sobre os cientistas por resultados positivos, pois esse caso trouxe à tona os perigos da pressão excessiva por resultados rápidos e impressionantes, algo que muitas vezes pode levar à má conduta científica. Além disso, trouxe uma fama à clonagem e terapia celular. Esse caso popularizou esse campo de estudo negativamente pelos males feitos pelo sul-coreano. E a visão atribuída à Coreia do Sul. Esse escândalo, mesmo que temporariamente, afetou a reputação da Coreia do Sul como líder na inovação científica, atingindo a percepção global sobre a qualidade de pesquisa do país. Esses são exemplos negativos da repercussão mundial. Já a amplificação nos debates sobre a bioética, com especificações humanas, devido principalmente à má conduta usada por Hwang na obtenção de óvulos de suas voluntárias, nas quais não eram exatamente voluntárias, eram obrigadas a participar do experimento, e um reforço na fiscalização pela veracidade desses dados, ou seja, intensificação na busca das fontes, das informações, e o que foi feito para achá-la ou desenvolvê-las. São exemplos positivos desses impactos na sociedade. Além disso, o mundo aprendeu lições cruciais com isso, a exemplificar da importância na transparência dos processos de descobertas e aprofundamentos científicos, a necessidade de ser coeso tanto o experimento quanto a ética, ou seja, os estudos devem respeitar os direitos humanos e animais. A valorização de resultados negativos. A pressão para publicar somente resultados positivos pode incentivar essas fraudes. Assim, é essencial normalizar a publicação de dados inconclusivos ou negativos, pois eles também contribuem para o avanço científico. A reputação, que não deve ser sinônimo da verdade. Sabe-se que
Huang era um renomado cientista e influenciou revistas como Science e outras instituições a aceitarem suas publicações sem escrutínio rigoroso, devido principalmente à sua fama. Dessa maneira, o caso destacou a importância de revisar trabalhos de forma imparcial, independentemente do status do autor. Da mesma forma, a necessidade de uma mídia científica responsável, visto que a cobertura exagerada das conquistas científicas sem a devida verificação dos fatos pode amplificar essas fraudes. Desse modo, jornalistas especializados devem trabalhar com rigor científico. O whistleblowing, ou seja, a importância de incentivar denúncias. O caso mostrou como é difícil para os indivíduos denunciarem práticas antiéticas em ambientes hostis. É preciso que se estabeleçam sistemas seguros e confidenciais para denunciar e, assim, proteger aqueles que levantam preocupações legítimas.